Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Novamente, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nos rendemos, sagramos todo nosso ser a Ti. Eu consagro, você consagra, todos nós consagramos a minha vida, as nossas vidas, ao único que é digno de receber todo louvor e toda glória e toda honra somente a Ele, ao nosso Rei, ao nosso Senhor Jesus Cristo, toda honra e toda glória. Bata palmas para Jesus em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amados, nós estamos agora nesse mês de novembro falando sobre conhecendo um pouco mais de Deus, conhecendo mais a Deus. E nessa série de estudos que nós falamos nas terças-feiras, no nosso culto de doutrina, nós tivemos aqui alguns estudos de alguns preletores, e assim, num primeiro estudo nós tivemos a santidade de Deus, que foi a presbítera Fátima, trouxe para nós na primeira semana, né? E depois, na segunda semana, foi o presbítero Eduardo. Ele trouxe a salvação de Deus. E na terceira semana, o pastor Alex trouxe sobre a soberania de Deus. E agora, na última semana, encerrando essa série de estudos, nós estamos trazendo sobre a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, que é baseado aqui, nós vamos aqui, nessa noite, falar da fidelidade de Deus, baseado no livro de Ruth. Nós temos na Bíblia, na nossa palavra de Deus, vários momentos que fala sobre a fidelidade de Deus. Vários momentos. Nós temos momentos que fala, né, da fidelidade de Abraão, da fidelidade de Isaac, da fidelidade de Jó, né, um homem que foi extremamente atacado. Nós temos vários exemplos da fidelidade, e no livro de Ruth nos mostra também um exemplo da fidelidade de Deus sobre aquela que Ele ama. A fidelidade de Deus, né, ela tem algo que a gente pode entender, que é algo que a gente precisa trazer para a igreja e para a congregação, algo de confiança. E qual é o propósito de tudo isso? O propósito é justamente ensinar a igreja, mesmo em tempos difíceis, que nós estamos vivendo tempos difíceis. Quem está vivendo em tempo fácil aí? Levanta a mão. Tem alguém vivendo em tempo fácil? Eu acho que não. Tem? Não tem ninguém. Então, todos nós, a unanimidade, ela nos aponta que nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos tenebrosos, como a própria palavra de Deus disse que nós iríamos viver quando nós chegássemos nos fins dos tempos,
Por isso que nós podemos afirmar, com toda certeza do nosso coração, que nós estamos vivendo os últimos segundos antes da vinda de Jesus. Nós podemos afirmar isso porque nós estamos passando por situações, o mundo todo, não é só o Brasil, mas nós estamos passando por situações difíceis e que o próprio Cristo falou que nós iríamos passar. Então nós estamos passando por essas situações e assim a gente pode afirmar que nós estamos vivendo um tempo de incertezas, num tempo de tribulações, num tempo que há dificuldades para todos, um tempo que nós não sabemos qual é o que vai acontecer no dia de amanhã. É incrível, irmãos, que a gente às vezes se programa totalmente, faz projetos e tudo mais, e às vezes as coisas não acontecem como a gente imaginou, como a gente programou. Mas por que que isso acontece? Porque todo aquele que depende da vontade de Deus, ele precisa primeiro consultar o Papai do céu. Precisa primeiro consultar Ele. Às vezes os nossos projetos, às vezes os nossos sonhos, não são os projetos e os sonhos de Deus. Irmãos, eu costumo dizer, se eu não disse aqui antes, eu vou repetir. Porque se eu fosse fazer as minhas vontades, eu estaria caminhando para o inferno. Porque as minhas vontades, a vontade do homem, a vontade do Cleiton, ela é permissiva para o inferno. Porque só tem vontade eterna, só tem a vontade que leva para o paraíso, para o caminho do céu, são as vontades do nosso Deus, do eterno. Por isso que é tão importante, amados, nós buscarmos a vontade de Deus nas nossas vidas. É certo que nós projetamos, nós programamos, nós sonhamos, sim. Isso faz parte da vida de todo ser humano, faz parte das nossas vidas. Enquanto nós estivermos vivos, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos desejos, sim. Mas é importante, amados, que nós estejamos no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, porque é nesse lugar, no centro da vontade de Deus, que é o único lugar que nos leva para a eternidade. É esse lugar. Não há outro lugar. Não há outro. É certo que nós estamos vivendo nesse mundo, como eu falei aqui, um mundo tenebroso, um mundo difícil. É certo que as coisas nos puxam, nos levam para nos afastarmos da comunhão perfeita com o Pai. É certo isso. Quem não duvida disso? Não tem dúvidas. As coisas que estão aí no mundo, elas servem justamente para nos afastar do caminho e da vontade de Deus. Eu lembro muito bem que uma vez, eu acho que eu já contei isso, uma vez lá em casa, estava eu, a Kel e ainda as crianças, né? Ainda eram crianças, né? E existia um mundinho, cada um existia seu mundinho, cada um estava no seu computador lá, e na televisão, no seu quarto. E nesse dia, faltou energia. Né? Faltou energia. Hoje é muito difícil faltar energia, né? Quando faltou, a gente já sabe. Daqui a uns 10 segundos volta. E realmente acontece. Puf, volta. Muito difícil passar, hoje em Fortaleza, é muito difícil passar 1 hora, 2 horas, né, faltando energia. Mas antigamente, amados, não sei se os irmãos sabem, mas antigamente se faltava muito energia aqui na cidade de Fortaleza. Acontecia muitos blackouts, de passar às vezes até a noite toda. Eu que morei no interior, aí é que faltava mesmo. Eu morei em Canidé, depois eu morei em Camusim, depois nós moramos em Tapipoca. Então, assim, eram cidades que faltava muito a energia. E aí, nesse dia, à noite, acho que era por volta de 8 horas da noite, a gente já tinha até, se eu não me engano, jantado, e aí faltou energia. Aí eu fui logo preparar as velas, né? Fui botando a vela no pires, né? Botando ali as velas, né?
E ficou, e bota as velas do Pires, né? Pelo menos lá em casa eu fazia assim, né? E fui botei na sala, botei um pouquinho assim em cima, botei numa parte de cima, ficamos ali. Aí daqui a pouco ficou eu aqui sentado no sofá, né? Aí começou a aparecer as crias, né? Aí apareceu um. E pai, está faltando energia? Está faltando energia. Mas eu acho que vai voltar logo. Aí daqui a pouco apareceu o segundo. E pai, está faltando energia? Está faltando energia. Aí sentou por ali. Aí apareceu a terceira, a caçula. E aí, pai, agora vai faltar. Não sei, mas eu estava logo na hora que eu estava num jogo, num jogo online lá, não podia perder. Sabe? Agora já era. E nós ficamos ali os 5, um olhando para a cara do outro. Aí eu disse assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos brincar, vamos jogar. Aí, vamos. Qual o jogo que tem aí? Eu não sei não, vê aí um jogo de tabuleiro que tem aí. Aí parece que lá tinha, acho que era Banco Imobiliário que tinha um jogo lá, se eu não me engano. Aí a luz de vela, nós ficamos, nós 5 na mesa, jogando Banco Imobiliário, e rimos. E um chama, você está roubando, isso é o quê? E fica naquela brincadeira de família, coisa de família, né? Que todos nós conhecemos muito bem, quem é família sabe disso. Aí nós ficamos naquela brincadeira e tudo. Rapaz, mas foi um momento ímpar, um momento único, que isso ainda hoje eu me lembro. Um momento que nós estávamos ali curtindo ser família, conversando, rindo, né, se alegrando e tudo mais. Ou seja, a energia retornou depois, mas ainda bem, graças a Deus que ela demorou. Dei graças a Deus porque a energia demorou. Porque é um momento que o mundo não conseguia nos alcançar. Era um momento que só nós estávamos ali, eu, a Kel e meus 3 filhos, e nós estávamos agindo como seres humanos, como família. Não tinha influência da internet, não tinha influência da televisão, não tinha influência do computador, não tinha influência de nada que este mundo tenta nos tirar e nos roubar dessa presença de estar em família. Sabe, amados? Por isso que é tão importante nós que temos família, uma vez por outra, tirar um tempinho para a gente se sentar ali, conversar e ter um momento, pode ser um almoço, pode ser um jantar, sei lá, um momento da família, é importante. Então, a fidelidade de Deus, ela é provada a cada dia que nós estamos no centro da vontade dEle. O livro de Ruth, são apenas 4 capítulos, ele mostra, né, uma história belíssima. No final da pregação, já até passei ali para o menino da mídia, vai passar aqui um trailerzinho de um filme, que eu quero que os irmãos depois assistam. Está lá na Netflix, viu? Quem não tem Netflix, liga para o irmão, ei, irmão, tu tem Netflix? Tem, eu vou aí assistir um filmezinho contigo aí, tomar um cafezinho contigo, pronto. Olha, um momento para você estar reunido, e vai lá, assiste o filme. O nome do filme é Ruth e Boaz, olha aí, legal. Então, depois vai passar o trailer ali no finalzinho aqui, para a gente se motivar. Então, o livro de Ruth, ele traz-nos uma história belíssima, de como nós não podemos se afastar de Deus, como nós precisamos confiar no Senhor. O livro de Ruth, ele mostra a fidelidade daquela mulher, a Noemi e a Ruth, em relação a Deus, a confiança que elas duas tinham em relação ao Eterno, ao Pai, ao Criador. Embora o livro, ele fale, Deus fala muito pouco, o próprio Deus, ele fala muito pouco, mas ele mostra através das ações claríssimas que ele está no controle de tudo. E assim são as nossas vidas, amados. Nós, às vezes, esquecemos que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Às vezes eu estou no trânsito, eu reclamo, às vezes, porque eu erro o caminho e tal, e a minha mulher assim, calma, tu está errando o caminho, que vai lá na frente, tu ia sofrer um assalto. Aí eu aprendi com ela, é mesmo, né? Às vezes é Deus mostrando um caminho diferente, né?
Deus mostrando algo que ele está, olha, eu estou na condução do teu carro. Tu errou o caminho, mas tu não errou não, fui eu que de propósito, fui eu que mostrei um caminho diferente. Porque eu sei que lá na frente ia acontecer algo, alguma coisa. Então eu parei de reclamar, porque às vezes eu erro um caminho ou coisa, eu parei de reclamar em relação a isso. O livro de Ruth era um período que era o período dos juízes, né? O período dos juízes, né? Os irmãos sabem muito bem que Israel teve esse período, que os juízes que direcionavam a nação de Israel. E estava nesse período, né? Havia nesse período uma desordem espiritual. O povo não tinha um direcionamento correto daquilo que se deveria fazer. O povo estava carecendo ainda, como diz, de uma direção, né, do próprio Deus. E aí a gente sabe a história que está contada aqui, eu vou contar pelos capítulos, para a gente ter uma noção. Sabe da história que o pai, o patriarca, né, o Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi, eles foram morar em Israel. E saíram e foram viver em Moabe. Eles saíram de Israel e foram viver em Moabe. E lá nesse local, a história, quem já leu o livro de Ruth sabe, que Noemi ficou o quê? Viúva. E perdeu os seus filhos. A história é essa. E aí ela disse assim, eu não tenho mais filho para te dar, Ruth, pode ir embora. Porque era um costume da época que quando o filho casado, a esposa ficava viúva, ela o quê? Ela se casava com o filho mais novo. É um costume deles lá, viu gente? Não é aqui nosso não, pelo amor de Deus. Não vamos... É um costume deles lá, que é justamente para poder continuar a descendência, né? É deles lá. Eu estou só mostrando para os irmãos como é que era. E assim mesmo, com tudo que tinha acontecido, Ruth disse aquela famosa frase, né? O teu Deus é o meu Deus, né? E aonde você for, eu irei. E assim aconteceu. E aí Noemi saiu com Ruth para a casa de um parente chamado Boaz. E ali elas ficaram até um dia em que Boaz viu Ruth com outros olhos e aí tomou-a como esposa. Bom, mas isso é o contexto geral do livro. E eu quero, nessa noite, a gente entender que a fidelidade de Deus, ela se revela, muitas vezes, em meio às perdas. Olha aí, Noemi tinha perdido o marido, Noemi tinha perdido os seus filhos, e ali, naquele momento, era uma mulher amarga, né? Como diz a própria palavra do Senhor, ela era uma mulher amarga. Devia ser uma mulher que não dava nem um sorriso para ninguém, né? Talvez ela não tinha motivo para rir. Mas a fidelidade de Deus, ela se revela justamente nesse meio, no meio das perdas. No momento que às vezes a gente pensa que tudo está desmoronando, tudo está perdido, não tem mais jeito para nada, que a gente não tem mais saída, não tem mais solução, e aí o que é que acontece? Deus se revela. Deus se revela. Por isso que é tão importante, amados irmãos, a gente não desistir do Senhor. É tão importante a gente confiar no Senhor, mesmo que os dias sejam ruins, mesmo que os dias sejam maus. E aí, Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Eu já falei aqui e vou repetir, eu tenho um irmão que ele tem uma pizzaria lá na Vila União. Meu irmão, pense num caba murmurador. É murmurador demais. Eu chego lá e, aí meu irmão, como é que tá as coisas? Já faz uma careta assim, ele já faz uma careta. Que foi, rapaz? Aí, as mesas tudo vazias, não tem ninguém. Tem que pagar as contas. Rapaz, mas tá calma, rapaz, Deus vai providenciar. Mas... tá bom. Aí um belo dia eu cheguei lá, estava lotado, tinha mesa até do outro lado da calçada, né? E aí, meu, como é que tá a coisa?
Que foi, rapaz? Está lotado. Não, é muito serviço, mas tu é doido, né? Mas não, eu não aguento isso aqui, não. É desse jeito, irmão. Estou lhe dizendo, olha, não estou aumentando nada. Aí eu olhei assim para Kel e disse, eu não entendo meu irmão. Quando não tem ninguém, ele reclama. Quando está lotado, o cara reclama. Eu não entendo. Sabe? Ele não sabe contemplar aquilo que Deus manda para todos nós no dia a dia. Ele não sabe contemplar, ele não sabe se alegrar. Ele não sabe entender que Deus está cuidando de tudo. Semana passada meu pai foi lá atrás pedir a ele para pagar um remédio para ele. Aí, vou no outro dia de manhãzinho, e aí pai, o senhor foi lá? Fui, rapaz, mas teu irmão reclama demais, né? Eu disse, não pai, eu já sei que ele reclama. Reclama demais, rapaz, o cara não tem 100 reais para comprar um remédio para mim. Eu sei pai, mas é isso mesmo. Rapaz, que cara reclamador. Meu pai que não é crente nem nada disse isso, né? Então, amados, a gente às vezes não entende que Deus está cuidando da gente, está cuidando. Deus está mandando as coisas e a gente não percebe. É assim. Deus está abençoando e você não consegue ter os olhos e contemplar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você só faz reclamar, reclamar, reclamar e reclamar. Deus não se agrada disso não, amado irmão. Deus não se agrada. A fidelidade de Deus, ela se revela justamente nesses momentos. A gente tem que entender que sempre nós vamos passar por dificuldades. Noemi passou por uma mudança por causa da fome. Noemi passou a mudança pela perda do marido. Noemi passou a mudança pela perda dos filhos. Ela tinha um sentimento de amargura, saiu da sua terra, foi para a terra estranha. Mesmo assim, Deus não abandonou Noemi. Porque Ruth, a presença de Ruth ao lado de Noemi, era prova da fidelidade divina. Era prova da fidelidade divina. A fidelidade de Deus, ela se manifesta também através das pessoas. Através das pessoas. Um dia lá em casa, eu e a Kel, nós estávamos em situação muito difícil, ruim, muito ruim. E aí eu disse assim para ela, e agora? Não sei, a Kel, uma mulher de muita fé, ela disse assim, não se preocupa não que Deus vai providenciar, Deus é fiel. Aí eu creio que Deus é fiel, vai acontecer. Aí naquele momento, espera, chega um homem de Deus lá em casa, um carro branco, aí eu não vou dizer o nome não, chegou lá em casa com um carro branco, aí entrou, aí, abre o portão, aí abriu o portão, ele entrou, vem aqui tomar um cafezinho com vocês, glória a Deus, que coisa boa, eu só tinha um café, né? Tinha nada. Aí, glória. Aí vai falar o seguinte, tem umas coisinhas aí no porta-mala, tira essas coisas no porta-mala, vamos botar aqui para dentro. Meu irmão, rapaz, era um mercantil que eu, misericórdia. E eu fui tirando, não entendi. Eu disse assim, mas para que isso aqui? Não, é para você, rapaz, está aqui, bote aí. E eu fui botando as coisas lá em casa, até sabão, rapaz, para lavar roupa, o homem tinha levado. A fidelidade de Deus, irmãos, o cuidado do Senhor, ela se manifesta, né, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, irmãos? Eu tenho aqui exemplos que eu ia passar a noite toda contando aqui para os irmãos, do cuidado, da providência, do zelo do nosso Deus pela minha vida, a vida da minha esposa, pela vida da minha família. Eu ia passar aqui vários momentos contando isso. Porque Deus, Ele é fiel. Ele não nos abandona, irmão. Olha, se você pensa que Deus está calado, se você pensa que Deus não está falando nada para você nesta noite, eu quero dizer, olha, Deus está sondando o teu coração, e Ele cuida de ti, amado irmão. Ele cuida de ti. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Receba isso na sua vida. Não esqueça disso não. Deus, Ele nos sustenta. Aí às vezes você pode dizer, mas demora, às vezes, porque demora porque você pensa no seu tempo. Porque se você pensasse no tempo de Deus, não demora não. É no tempo certo. É no tempo certo que as coisas acontecem.
Aí Ruth disse para Noemi: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde fores, eu irei. Não é assim que diz? Prova de fidelidade de Deus sobre a vida de Noemi está ali através de Ruth. Deus usa as pessoas para mostrar: olha, eu estou cuidando de ti. Deus usa as pessoas para dizer: olha, eu sou amor. Deus usa as pessoas para dizer: olha, não se desespera. Eu estou aqui. Então, Ruth era o quê? Era a fidelidade de Deus na vida de Noemi. A fidelidade de Deus, ela também se revela no cuidado diário, do dia a dia. No dia a dia, Deus vai cuidando do dia a dia. No capítulo 2, revela muito bem isso. Deus supre de forma prática. Porque às vezes pessoal, olha, Deus é espiritual, Deus está lá em cima. Está não, Deus está aqui dentro do nosso coração. Deus está cuidando, está ao nosso redor ali, ó, ao lado da gente. Deus está falando ao seu ouvido. Você que não entendeu ainda a voz de Deus na sua vida. Às vezes atitudes simples, momentos simples da tua vida, do dia a dia, é o cuidado de Deus. Eu vou contar um negócio aqui, que eu achei interessante. Lá em casa tinha uma torneira, e a torneira, coisas simples do dia a dia, tá vendo, irmãos? Que eu tenho certeza que acontece com vocês também. Lá em casa tinha uma torneira da pia, era uma torneira elétrica, aí a bicha deu defeito lá, a torneira. Aí eu disse: vou comprar uma torneira nova. Aí eu peguei, comprei a torneira nova, aí ficou lá a torneira uns 10 dias, 15 dias, e a Kel disse assim: e aí tu não vai trocar a torneira não? Eu disse: rapaz, quando eu tiver coragem eu troco, agora estou sem coragem. Aí passou quase um mês essa torneira, aí eu olhei assim, aí ela estava lá, inclusive dentro da caixa ainda. Eu disse: rapaz, sabe uma coisa? Hoje me deu coragem, vou trocar. Fui lá trocar. Aí tirei a torneira velha, que estava lá, que ela estava só para um lado, mexendo só para um lado, aí estava pingando muito, aí eu te troquei, aí fui botar a torneira nova, aí estava lá colocando sozinho, né, às vezes a Kel ajudava, às vezes quando eu chamava ela ia, a Kel ajuda bastante dentro de casa quando eu estou fazendo os serviços, né. Meu irmão, mas um negócio, um soquete lá, um negócio que vem da água, rapaz, o bicho não entrava na torneira embaixo, eu por baixo daqui da torneira, por baixo aqui, sabe? Vocês sabem que é difícil acessar um cano da pia, né? Quem já acessou sabe. E eu aqui por dentro, aqui com as costas batendo aqui, e o bicho, a água pingando aqui nos meus olhos, e aqui eu, sabe? E com a lanterna do celular aqui para poder iluminar, e eu com o alicate, o bicho roscava, e segura aí que é a torneira, o bicho não segurava. Meu irmão, eu não estou exagerando não, mas eu fiz assim acho que umas 10 tentativas, e a bicha não segurava de jeito nenhum. Aí eu disse: Senhor, não tenho mais força não. Eu disse: não tenho mais forças. Foi, eu deitado lá embaixo, por baixo da pia, aí eu fiz uma oração: Senhor, não tenho mais força não tenho, estou exaurido, não tenho mais. Eu também, né, eu sou 60, né, tenho 60 anos, né, tem que diga, né. E eu fiz, irmãos, amados, eu fiz essa oração: Senhor, não tenho mais forças, não tenho, me ajuda, por favor, né? Aí eu vou fazer essa última tentativa, Senhor. Eu não sei de onde foi que eu reuni forças, não sei, rapaz, não sei. Eu sei que na hora que eu botei o cano lá, quando eu fiz assim, girei, não é que o bicho pegou, amor? Rapaz, eu dei um glória a Deus tão grande, glória a Deus, né? Aí, o que que ia vendo aí, homem? Calma, é mistério, espera que é mistério. Então é esse cuidado, eu tenho aqui só um exemplozinho, mas eu tenho certeza que na vida daquele que serve ao Senhor, esses cuidados, Deus, Ele vai tendo a cada dia, ou não é? Eu me lembro de um contato uma vez, que até o Frota está ali, a Naná contou uma história do cuidado de Deus, é interessante, a máquina de lavar, né, deu defeito e ela orou e a máquina começou a funcionar, né? Irmão, eu estou dizendo que lógico que Deus, né, vai estar preocupado com isso não, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, né, no momento de aflição, num momento difícil, meu irmão, eu creio, se você não crê, mas eu creio, que Deus ajuda, Deus nos ajuda, sabe, irmãos? Então a fidelidade de Deus, ela se revela nos pequenos detalhes do dia a dia, nos cuidados pequenos do dia a dia, ela se revela.
Quando Ruth vai respigar nos campos, né, para sustentar Noemi, parece uma atitude pequena, mas ali é o cuidado que Deus está tendo sobre a vida dela e da Noemi. É assim que Deus faz no dia a dia, no cotidiano. Boaz é uma manifestação do cuidado de Deus. Boaz estava ali, era uma manifestação do cuidado de Deus. Boaz, ele é um homem justo, ele é generoso, ele é protetor e ele é temente ao Senhor. O capítulo 2 nos mostra que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Casualidade. Nada. O campo que pertencia a Boaz, não foi por acaso que elas chegaram lá. O campo estava ali para justamente elas, para Ruth trabalhar. Então não há casualidade, há providência de Deus. Há cuidado de Deus sobre a sua vida, amado irmão. Nosso Deus, Ele está constantemente querendo cuidar de nós. A fidelidade de Deus, como eu disse, se manifesta no cotidiano, porque é nos pequenos detalhes do dia a dia que Deus mostra ser fiel a nós. As portas que se abrem no dia a dia, os momentos difíceis que você vê uma solução no final, às vezes, momento difícil de saúde que você vê e se resolve, é a fidelidade de Deus sobre a sua vida. A fidelidade de Deus também, ela restaura o futuro. Nos capítulos 3 e 4, fala sobre isso. Deus honra as atitudes de fidelidade humana. Ruth e Noemi, elas agiam com pureza de coração. Elas tinham responsabilidade e, principalmente, elas tinham fé. E isso é uma forma que Deus honrava a vida dessas duas mulheres, através da sua fidelidade. E aí Boaz respondia como? Com integridade, no cuidado também. Sabe, irmãos? Onde há fidelidade humana, Deus derrama fidelidade divina. Por isso é que é tão importante, amados, nós cuidarmos uns dos outros. É importante nós cuidarmos uns dos outros. Irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, do fundo do meu coração. Eu não paro de pensar no Santana. Não paro. Toda hora eu estou lá em casa, eu estou sentado no sofá, eu estou orando, pedindo pela vida dele. Um grande homem. Se for da vontade de Deus, que esse homem esteja aqui sentadinho, como ele ficava sempre sentado ali atrás. E quando eu chegava domingo à noite, eu chegava ali e dizia, Santana San, e dava um abraço nele e dizia, oxe, né, que é o cumprimento do karatê, né? Sabe, irmãos? Pessoas que a gente ama. E o que cabe a nós? Orar, clamar ao Senhor, clamar a Deus, que Ele tenha misericórdia da vida daquele homem, um homem que serviu tanto a sua igreja, um homem que se doou tanto pelo ministério, que se doou tanto pela obra do Senhor. São pessoas assim que a gente não pode jamais deixar de clamar ao Senhor. Se você ainda não clama pela vida do Santana, comece a clamar, amado. Porque ele está passando por uma situação muito difícil, assim como todos nós, alguns aqui já passamos em alguns momentos das nossas vidas. Então Deus, ela restaura a fidelidade humana, Deus traz também a fidelidade divina através da fidelidade humana. Deus, Ele transforma o sofrimento em redenção, em salvação. Boaz, ele exerce o papel de resgatador, símbolo de Cristo. Ele restaura o nome da família, a esperança de Noemi. Boaz, ele restaura
a dignidade de Ruth. Deus muda o fim da história. Obrigado, Sofia. O que aparentemente era um momento difícil, um momento de desespero, Deus, Ele muda o fim da tua história, irmão. Então não se desespere. Não pense que Deus te abandonou, que Deus está em silêncio. Não pense isso, porque Deus, Ele cuida e está cuidando de você nesse momento. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus fiel. Deus consegue mudar o fim da tua história. Às vezes o caminho que levava caminho de morte, mas não é um caminho de salvação, porque Deus está à frente. E você não desista do nosso Senhor Jesus Cristo, jamais. Não abra sua boca para dizer, ai, Deus me abandonou, eu estou decepcionado com Deus, Deus não me ama mais. Não abra a sua boca para dizer isso, porque Deus é infinitamente amor. Jamais abra a sua boca para dizer isso. E aí a bênção é que do casamento de Ruth e Boaz, nasce Obed. Quem é Obed? Avô do rei Davi. Olha aí. Da linhagem de Davi vem quem? Jesus Cristo. Como Deus é fiel, né? Como Deus é bom. A fidelidade de Deus, ela não alcança somente uma geração, não. Ela vai até a eternidade. Quando nós confiamos em Deus, Ele abre caminhos que nós nem imaginamos. O que começou com luto, terminou em louvor, em alegria, em festa. Casamento é festa. E o que é que nós aprendemos com a fidelidade de Deus? Deus é fiel, mesmo quando a vida parece desmoronar. Ele nunca perde o controle. Deus é fiel no dia a dia, nos detalhes que parecem pequenos. A sua providência nos acompanha. Deus é fiel para restaurar a nossa história e dar um futuro de esperança. Ele transforma a dor em bênção. A fidelidade de Deus alcança gerações que levam até Cristo. O livro de Ruth, ele nos aponta a um redentor final, que é justamente a figura de Jesus. Assim como Ruth confiou no Deus de Israel, nós somos chamados nessa noite a confiar plenamente na fidelidade de nosso Deus. Não coloquemos em xeque a fidelidade de Deus, não. Nem pensemos nisso, em nome de Jesus. Nem pensemos, nem questionemos isso, por favor. Seja qual for o capítulo da sua vida, seja qual o momento que você está passando agora, seja o que for, não interessa, não importa, porque Deus, Ele está cuidando de você. Fiel é o Senhor, que vos confirmará e nos guardará do maligno. Está lá em 2 Tessalonicenses 3:3. Coloca aí, irmão, por favor, Deuteronômio 32, 4. Queria encerrar com esse versículo. Deuteronômio 32, 4. Coloca aí na tela para a gente ler. Pronto. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Está vendo? Não comete erros. Justo e reto Ele é. Está lá em 31, 32, 4. Deus é fiel, amados irmãos. Confie nessa palavra. Confie no amor do nosso Senhor, nosso Deus. Nós estamos no mundo, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos soltos. Nós não estamos assim,
Não, Deus está conosco, cada dia, em cada momento das nossas vidas, cuidando de nós. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Eu queria eu queria pedir ao irmão da mídia, como eu falei no início da nossa pregação, que eu ia indicar um filme. Esse filme eu assisti, está com, acho que uns